Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo. Aqueles que nos acompanham aí pelo YouTube, sempre lembramos que na descrição aqui do vídeo há o nosso endereço de e-mail, né? O e-mail do projeto Pomone. Você pode entrar em contato conosco, iremos inserir o seu número na nossa linha de transmissão e assim você poderá acompanhar as próximas séries, né? Nosso objetivo é sempre promover o estudo da Palavra de Deus, alertar aí a todos, né, sobre as três mensagens angélicas, a última verdade presente. Vamos então iniciar com uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de, em boas circunstâncias, estudarmos a tua palavra. Teu Santo Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Nós estamos aí nessa série, né, sobre forças aí do sobrenatural, né? Fizemos o estudo, inclusive, do livrinho Viagem ao Sobrenatural. Olha o Pedro chegando, Hilda, sejam bem-vindos. E estamos, então, avançando, né? No nosso último encontro, nós recapitulamos aí o livro do Will Barron, Enganado pela Nova Era, e hoje iremos estudar em um tópico do livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, livro do Fernando Chaige. É um autor que, inclusive, tem outros livros aí publicados pela Casa Publicadora, sempre livros excelentes, né? Eu recomendo todos os livros dele. Livros como o Preparação para a Crise Final e a Vitória da Igreja na Crise Final. Bem, então, como texto aí de abertura para o nosso estudo nesta tarde, eu selecionei esse texto aí de Filipenses. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Muito bem, então, nós notamos que o nosso Deus se preocupa com as nossas mentes, né? Os nossos sentimentos, a nossa racionalidade. Isso está sob os cuidados de Deus, né? Se assim permitirmos. Temos que ter um cuidado com as entradas da alma, né? Os nossos sentidos. E, portanto, nesse grande conflito entre o bem e o mal, essa é uma questão sensível, uma questão muito importante, né? A batalha é, na verdade, uma batalha pelas nossas mentes, pelos nossos corações. E não temos um meio termo, né? Ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado de Satanás. Ou permitimos que Deus atue em nossos corações e nossas mentes, ou iremos permitir que Satanás assuma, então, o controle das nossas mentes e dos nossos corações, tá? Bem, como eu falei, então, o estudo de hoje, né, toma como referência esse livro aqui, né, Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, e na sequência, né, na sequência aí desse estudo, iremos estudar esse livrinho aqui, Medicina Alternativa, do Silas de Araújo Gomes, tá? Então, estamos no campo aí das chamadas, dos tratamentos não convencionais, né, da medicina alternativa. Aliás, alguém já leu algum desses livros aí? Ou o livro do Fernando Chaide, ou o livrinho aqui do Silas de Araújo Gomes? Alguém conhece essa literatura? Ainda não? O livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana não é mais editado, não é mais publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Nós conseguimos o PDF dele, né, disponibilizamos na nossa linha de transmissão,
e está também lá no Telegram, né? No nosso canal no Telegram, Biblioteca Upomone. Tá? Então, aqueles que se interessarem podem encontrar lá, tá certo? Já o livro do Silas de Araújo Gomes ainda é editado, né? Não temos o PDF desse livro. Muito bem. O primeiro dado aqui que precisamos destacar é o quão doente o nosso mundo está, né? Vivemos num mundo realmente doente, né? Em todos os sentidos, mas especialmente doente mentalmente falando, né? É um mundo de pessoas desequilibradas do ponto de vista emocional, pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, com todos os tipos de transtornos, de quadros aí psicológicos possíveis, né? E não faltam reportagens sobre isso, né? Dizem que, inclusive, a depressão é o mal do século, né? Assim como a tuberculose foi o mal do século lá no século XIX, como a AIDS, né, assombrou o mundo aí no final do século XX, a depressão é o mal do século XXI, né? Isso daqui é uma reportagem recente, tem um ano e pouco apenas que foi feita essa reportagem, né? Empreendedores apostam no mercado de saúde mental, né? Um negócio aí que tem crescido muito. Muitas pessoas têm apontado aí para esse mercado, né? Tudo que diz respeito aí a clínicas, a spas, a tratamentos aí na área da saúde mental, isso tem crescido muito, né? A reportagem fala lá de uma startup, né, que cresceu oferecendo serviços apenas nessa área aí, né, de saúde mental, a MindSelf, né, que é uma companhia que oferece programas de meditação para o ambiente corporativo. Então, é algo aí que tem crescido, né? E a reportagem coloca ali o tamanho do problema, né? O número de diagnósticos e afastamentos causados por doenças mentais cresce a cada ano. E o rombo para as empresas também, né? Principalmente para mim, que estou na educação, né? A Gisele, também tem outras pessoas aí, nós percebemos muito isso, né? Como que as escolas ficam desfalcadas, né? Devido à quantidade de professores com transtornos mentais, com doenças aí mentais. Outro dia eu fui assinar o livro de ponto, né, na escola pública onde eu trabalho, e eu fiquei assustado, né? Quase metade, assim, praticamente dos professores estavam afastados, e escrito lá, licença médica, licença médica, licença médica, né? Claro que nem todos os afastamentos ali eram devido a doenças mentais, depressão, enfim, mas uma boa parte sim, uma boa parte sim. Então, temos 322 milhões de pessoas no mundo convivendo com a depressão, segundo a OMS, né? 285 mil afastamentos por conta de doenças mentais em 2020, 18,6 milhões de brasileiros vivem com transtorno de ansiedade, e por ano a economia mundial perde US$ 1 trilhão em produtividade devido a transtornos mentais, né? Então, realmente é assustador. E isso só tem crescido, né? Tanto é que há várias empresas, vários negócios aí olhando para esse mercado aí vasto, né, de tratamento mental. Para cada paciente tratado numa instituição psiquiátrica, isso aqui é um dado do livro do Fernando Chaige, né, 8 ou 9 sofrem condições neurológicas mais ou menos sérias sem receber o tratamento necessário. É possível que esse número aí seja maior, né, porque o livro dele já tem aí uns bons anos, já tem décadas, na verdade. E houve uma tendência nos últimos tempos de encerramento de manicômios, né, de hospitais e instituições psiquiátricas. Então, certamente esse número deve ser bem maior, né? Basta dar uma volta aí pela cidade, como um ex-aluno falou comigo outro dia, né? Quantas pessoas aí que passam aí pela gente aí que, se fosse em outra época, estariam numa instituição psiquiátrica, né? Você vê que claramente a pessoa
é uma pessoa totalmente transtornada, né? Bem, sejam bem-vindos aí os que estão acabando de chegar. Inclusive, deixe-me certificar aqui, mas James Volter é um médico? Creio eu que eu já vi algum vídeo no YouTube, hein? E nem sei se a pronúncia está correta, né? James Volter ou Jens Volter. Está me escutando? Não sei se me ouve. Tudo bem. Só interno se estiver em crise, né? O dado ali que a Elda passou, né? Só se a pessoa estiver num surto mesmo, ameaçando ali a própria vida ou a vida de outros, né? Muito bem. Então, realmente é uma situação terrível, né? Mortes violentas nos Estados Unidos de 10 a 24 anos. Esse dado aqui é importante porque estamos falando de jovens, né? Adolescentes. O número de suicidas supera bastante o número de homicidas, né? Nos Estados Unidos. E no mundo também. Eu vi um dado um tempo atrás que no mundo os suicídios superam os homicídios, né? Isso é quase inacreditável, né? Nós vivemos num país onde os homicídios são na casa aí de dezenas de milhares por ano, mas no mundo, pode ter certeza, a quantidade de suicídios supera, né? Pode falar, Elda. Então, Rafael, eu trabalhei com homicídios 12 anos, né? Eu fui escrivando delegacia de homicídio de Cariacica por 12 anos. Em Cariacica, isso não é uma realidade, porque a gente investiga tanto os suicídios quanto os homicídios. Então, a taxa de suicídio é bem menor do que a de homicídios. Mas a gente tem que ver que Cariacica, no Espírito Santo, ela ranqueia, né? É a cidade que mais mata no Espírito Santo. Então, no Espírito Santo, essa realidade não é verdadeira, não. Certo. Sim, e eu acredito que até no Brasil, né, o número de homicídios, como é um país extremamente violento, né, o número de homicídios aqui é maior do que o número de suicídios, acredito. Mas a média mundial, não. Imagina. No mundo, os suicídios superam os homicídios, né? E poderíamos apresentar aí diversos outros dados, né? Por exemplo, automutilações, ou mesmo as tentativas de suicídio, né? Então, vivemos num mundo, assim, claramente doente, né? As pessoas estão doentes do ponto de vista mental. James Walter já está nos ouvindo aí? Já me ouve? É. Pedro, pode falar. Ô, professor, boa tarde. Boa Uma tarde. dúvida, boa tarde. É, a Elda ela falou uma coisa interessante que eu fiquei com uma dúvida. No caso, em Cariacica, e provavelmente no Brasil inteiro, como o senhor disse, a taxa de homicídio é maior do que a taxa de maior do que a taxa de suicídio. Mas isso também não pode se levar em consideração pelo fato do Brasil ser um país majoritariamente cristão. E ainda se há aquela, como posso dizer, aquele dilema que diz que as pessoas que suicidam vão para o inferno. Pedro, eu não creio que o cristianismo necessariamente interfira nessas questões, porque senão interferiria na taxa de homicídios também, né? Uma vez que é uma taxa assim alarmante, né? Teve até agora uma série da Brasil Paralelo chamada Entre Lobos, né? Mostrando isso, né? Que a taxa de homicídios no Brasil, salvo engano, é o dobro da média mundial, alguma coisa assim, né? E a quantidade de homicídios no Brasil supera a soma de diversos países, né? São muitos países lá na lista, né? O Brasil supera o número de homicídios de países em guerra, né? Em guerra civil, enfim. Pode ser que, sim, algumas pessoas evitem tirar a própria vida, né? Por ter em mente aí que ninguém tem o direito, né, de tirar a própria vida ou tirar a vida de quem quer que seja. Mas, como estamos falando aqui de situações extremas, né,
pessoas que estão em situações extremas de depressão, de diversas outras doenças mentais, chega ali no momento que a influência do cristianismo, da religião, não surte mais tanto efeito, né? Quando a pessoa chega nesse ponto aí, né? O Brasil realmente é muito violento, né? Então aqui os homicídios são muito disseminados, né? Muito bem. Então, nesse contexto aí de um mundo doente, né? Alguns olham para o hipnotismo como uma técnica, né? Para resolver ali, enfermidades mentais, né? Enfermidades físicas, morais, né? E é disso que vamos falar hoje aqui, tá? É importante lembrar que não há uma definição, né, para a hipnose. Existem definições, e aí já começa um problema, né? Como que uma técnica de cura, como que um tratamento não tem, assim, uma definição clara, né? Exista um leque aí de definições. Isso aí é preocupante. A escola de Pavlov, né, interpreta a hipnose como um fenômeno físico e somático resultante de uma excitação concentrada num ponto do cérebro, como a inibição ou a supressão de todo o restante dos centros cerebrais. Então, é uma definição, né? Segundo o Dr. Franz Vogels, a hipnose é um estado de consciência reduzida. Então, é mais uma definição aí. O que as definições aí têm em comum é que o estado de hipnose é um estado de irresponsabilidade do paciente, né, uma sujeição mais ou menos completa à vontade do hipnotizador, conforme o grau de profundidade do transe. Bem, então, nós sabemos que existem diferentes tipos, ou níveis, melhor dizendo, de hipnose, né, da leve, né, passando a hipnose moderada e chegando até a hipnose profunda, né? Bem, sobre o número de suicídios, se aumentaram durante a pandemia, sim, as doenças mentais aumentaram, né, durante a pandemia, pelo que nós temos percebido, né, segundo a questão que foi colocada ali no chat. Né? Bem, nesse contexto todo, a pergunta que fica, né, seria a hipnose um remédio seguro e eficaz, né? Seria um remédio que nós podemos confiar, né? Seria aí um tratamento aí alternativo? Bem, a hipnose moderna, pelo menos, né, foi fundada por Franz Anton Mesmer, né, que viveu ali entre 1734 e 1815. Então, ele iniciou o hipnotismo aí na sua versão moderna, né? Embora, né, existam registros lá do Egito Antigo, de várias civilizações antigas, de tratamentos ou experiências aí que pareçam com a hipnose, certo? Bem, mas a hipnose moderna, como eu falei, com o Dr. Mesmer aí, né? Bem, ele usava a técnica hipnótica, né, para balancear o equilíbrio fluídico, né, e ele utilizava aí a terapia em grupo, né, como essa ilustração aí está mostrando, né. E o termo, aí, inicialmente, e ao longo do século XIX, inclusive na época de Ellen White, era mesmerismo, né, e não hipnotismo ou hipnose devido ao sobrenome aí do Mesmer, né. É interessante que ele fazia esses tratamentos em grupo, né, como vocês podem ver aí. Atualmente, o hipnotismo ele tem ganhado aí adeptos, né? Se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai ver várias reportagens, inclusive muito favoráveis, muito simpáticas, né? A hipnose, né? Bem, quais são alguns efeitos da hipnose? O que nós encontramos aí no registro, né? Dos hipnotizadores, né? O que eles relatam, o que é percebido ali. Por exemplo, uma mulher tinha agulhas hipodérmicas, né? Ou seja, agulhas ali debaixo da pele, né? Enterradas no antebraço sem sentir dor.
né? Ela não sentia ali nenhuma dor com essas agulhas, né? Numa outra situação, o hipnotizador tocava os olhos do paciente sem que o paciente pestanejasse, né? O paciente ali com os olhos arregalados, o hipnotizador tocava ali os olhos e ele nem pestanejava, né? Um paciente tomou um lápis como se fosse uma flor, né? O hipnotizador induziu, sugeriu então a essa pessoa de que esse lápis era uma flor. Ele tomou o lápis, aspirou a fragrância e comentou o aroma, ainda descreveu o aroma ali que ele estava sentindo, né? Numa outra situação, nós temos uma regressão, né? O hipnotizador levou a pessoa a regredir a ponto de escrever palavras com uma letra infantil, né? Uma caligrafia claramente ali de uma criança, né? Que está começando a escrever, né? Nós temos vários outros relatos, né? Temos pacientes que veem coisas que não existem, né? Teve um que viu um oceano, o outro viu um leão correndo em direção a ele. Temos ilusões de tato, pessoas que perdem a capacidade de falar, né? E várias outras experiências, certo? Bem, no livro Viagem ao Sobrenatural, há um relato lá de um hipnotizador, né? Chamado de Chamar, né? Um encantador, né? E é relatado lá no livro que após a primeira experiência, né, a pessoa não conseguia mais se livrar do poder do hipnotizador, né? E o Schumer era capaz de colocar uma pessoa em transe hipnótico em menos de 10 segundos se essa pessoa estivesse olhando fixamente para os seus olhos, né? Vou até tirar essa imagem aqui, porque é um tanto quanto assustadora também, né? E aqui nós chegamos a um ponto importante, né? No caso aí da hipnose, deve haver sempre uma colaboração. A pessoa que vai ser hipnotizada tem que aceitar o controle ali do hipnotizador, né? Por isso que é tão difícil hipnotizar, por exemplo, crianças, né? Crianças pequenas, ou pessoas que têm realmente uma grande dificuldade de concentração. Algumas pessoas adultas que têm mais dificuldade de se concentrarem não chegarão aos níveis mais profundos da hipnose. A pessoa precisa realmente colaborar, se concentrar, e geralmente a hipnose se dá por meio de algumas palavras, né? Um olhar fixo ali para o hipnotizador, são os meios mais habituais. A questão lá de um objeto brilhante, né, girando ali, né, de um lado para o outro, isso não é tão usual, certo? Então, geralmente são as palavras mesmo que levam a pessoa à hipnose, certo? Bem, Ellen White escreveu sobre o mesmerismo, né, como a hipnose era chamada na época dela. E ela disse o seguinte: os homens e as mulheres não devem estudar a ciência como cativar a mente dos que com ele se associam. Essa é a ciência que Satanás ensina. Devemos resistir a todas as coisas dessa espécie. Não devemos brincar com o mesmerismo e o hipnotismo. A ciência daquele que perdeu o seu primeiro estado e foi lançado fora das cortes celestiais. Então, só esse texto aí já seria suficiente, né? A gente já poderia encerrar o estudo aí dessa tarde, porque a mensageira do Senhor não deixa aí a menor dúvida, né? Tratam-se de técnicas aí de Satanás. Inclusive, há evangelizadores, há pregadores aí que utilizam-se de técnicas parecidas, né? E eu me lembro de um palestrante uma vez que disse que ele interpelou um pregador assim, né, que pretendia usar esse tipo de técnica, e ele disse claramente: olha, Deus não usa os métodos de Satanás. Deus não usa e não precisa desses métodos, né? Deus é um Deus da liberdade, né? Então, as pessoas, para serem atraídas a Cristo, precisam ser atraídas de forma consciente, precisam ser atraídas porque querem ser atraídas a Cristo. Sim, os coachings, né? O coaching utiliza-se de técnicas aí parecidas, né? Então, isso é abominável, né, para Deus, e a citação aqui de Ellen White não deixa dúvidas, né?
homens e mulheres não devem estudar essa ciência, né, de como cativar a mente dos que com ele se associam, né, seja qual for a ciência, né? Nós devemos estudar a palavra de Deus, temos métodos que são aprovados, né? Temos livros como Evangelismo, Serviço Cristão, própria Bíblia, né? E jamais essas ciências aí espúrias, né? Satanás, transformado em anjo de luz, opera sobre a mente para desviar do único caminho seguro e reto. As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo têm sido os condutos pelos quais Satanás se aproximou mais diretamente desta geração e operou com o poder que deveria caracterizar sua obra perto do fim do tempo, da graça. Então, à medida que vamos chegando aí perto do fim do tempo da graça, Satanás irá utilizar o mesmerismo, né? A psicologia, várias outras ciências assim, de uma forma cada vez mais intensa, né? A citação anterior é do livro Medicina e Salvação e essa do livro Mensagens aos Jovens, né? Ellen White fala de experiências que ela teve, inclusive, né? Na época dela, o mesmerismo estava ganhando força, né? Popularidade. E um médico que era afamado mesmerista, né? Disse-me que minhas visões eram mesmerismo e que eu era uma paciente muito fácil, podendo ele magnetizar-me e dar-me uma visão. Eu lhe disse que o Senhor me havia mostrado em visão que o mesmerismo era de origem diabólica, dos insondáveis abismos, e que logo estaria ali com os que continuassem a praticá-lo. É do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, né, página 719. Então, quando eu me deparo com um relato desse aqui, eu me lembro imediatamente dos magos lá, dos feiticeiros de Faraó, tentando reproduzir, e chegaram mesmo a reproduzir, né? Alguns dos milagres, algumas das pragas lá que Moisés, pelo poder de Deus, derramou sobre o Egito. Então, vemos aqui a contrafação satânica, né? Deus usando a mensageira do Senhor, concedendo-lhe visões, sonhos, e Satanás tentando reproduzir, né? Por meio ali da hipnose, certo? Bem, no livro Viagem ao Sobrenatural, Roger Mordot, e detalhe, né, para quem está chegando aqui pela primeira vez, nós temos uma análise, um estudo desse livro, está no nosso canal no YouTube também. Então, o Roger Morneau fala de um concílio geral de Satanás, né? Ele aprendeu sobre isso lá no satanismo, lá na seita satânica que o mestre lá, o sacerdote, falou para ele desse concílio que ocorreu no início do século XVIII, né? Quando o mundo estava prestes ali a entrar na era da ciência moderna, enfim, Revolução Industrial. Então, nesse concílio, foi dito lá que Cristo reconheceria a posse de Satanás sobre a terra, né? E mais, né? Qual era o plano do comitê executivo? Primeiro, convencer as pessoas de que os demônios não existem, né? Falamos disso no estudo lá do livrinho Viagem ao Sobrenatural, né? Não vamos aprofundar muito isso daqui. Mas o segundo ponto desse plano chama a nossa atenção para o estudo de hoje aqui, né? Satanás buscaria obter o controle total por meio do hipnotismo, né? Então, as mentes das pessoas seriam controladas por meio da hipnose, né? Olha, eu adquiri aí recentemente esse livrinho aqui, vocês estão vendo? Aqui, ó. O Encanto de Hollywood. Então, está na fila aqui para nós estudarmos. Mas eu me lembro de uma palestra que eu assisti no YouTube de hoje um pregador, né? Que agora me foge o nome dele, mas ele trabalhou, né? Na produção de filmes, né? Esteve com cineastas e hoje ele dá palestras, né? Alertando para os riscos aí do cinema, né? E numa das palestras lá ele falava que uma das estratégias dos cineastas era conseguir, durante os filmes, né, nas salas de cinema especificamente, devido a todo o contexto ali, a escuridão, enfim,
chegarem a 100% de controle das mentes das pessoas. Eles estavam caminhando para isso, né? Ainda não haviam chegado lá, mas estavam buscando isso daí, né? E eu me pergunto se o cinema não é uma dessas estratégias também de Satanás para obter o controle total aí das mentes das pessoas, né? É esse o objetivo dele. E ele vai utilizar todos os recursos possíveis, imagináveis e inimagináveis para alcançar essa finalidade, né? Sobre o coaching, né, que a Elda tem falado ali no chat, tem uma palestra muito boa no YouTube aí chamado Coaching Condenado, né? Eu recomendo bastante. Bem, mas o Roger Morneau descreve um pouco mais aí essa estratégia, né, de se obter o controle pela hipnose, né, pelo hipnotismo. Ela seria apresentada como uma ciência nova e benéfica, né, em primeiro lugar, homens de grande cultura, segundo o sacerdote satanista, né, perpetuariam sob a direção de espíritos amigos, espíritos demoníacos, né, que são classificados aí como espíritos amigos, né, a doutrina da imortalidade da alma, levando as pessoas sob o seu encanto hipnótico a fazer uma suposta regressão temporal às suas vidas passadas, né? Então veja como os erros estão atrelados, né? Imortalidade da alma, espiritismo, hipnose, são vários erros aí. Esses indivíduos fariam, então, vívidas descrições de eventos históricos desconhecidos para eles, a não ser sob o encanto hipnótico. Então, são coisas que realmente impressionam, né? Para dar ainda mais poder à ilusão, continuou o sacerdote espírita, algumas vezes os espíritos fariam com que a pessoa hipnotizada falasse fluentemente alguma língua estrangeira, da qual não tivesse nenhum conhecimento prévio. Isso ajudaria Satanás a descristianizar o mundo ocidental por meio do misticismo. Opa, está aberto aqui, o microfone aberto. Então, vejam como é que Satanás trabalha, né? E o terceiro ponto lá, do plano do comitê executivo lá de Satanás, seria destruir a Bíblia sem dar um fim a ela. Inclusive, através da Bíblia, nós somos levados aos 8 remédios naturais, né? Se alguém está nos acompanhando aqui e enfrenta problemas de saúde mental, saúde física, enfim, o que a Bíblia aí nos leva são os 8 remédios naturais, né? Temos os livros também do Espírito de Profecia, como Temperança, Conselho sobre Regime Alimentar, enfim. Enquanto o mundo aí deixa de lado a revelação, as pessoas vão se tornando cada vez mais crédulas, né? Cada vez mais escravas dessas terapias aí não convencionais, né? Essa medicina alternativa. Pois bem, quais seriam os riscos da hipnose, né? Alguns acham que se trata assim, de uma terapia, de uma técnica inofensiva, e vários médicos, dentistas, como é o caso que vocês estão vendo essa foto aqui, têm recorrido, sim, à hipnose, né? Seja como um tratamento propriamente dito, seja para fins de anestesia, né? Então, isso tem ganhado terreno aí, né? Bem, mas quais seriam os riscos? Primeiro, o hipnotismo não pode curar efetivamente, porque ele ataca os sintomas antes que a causa real. E há, inclusive, hipnotizadores que reconhecem isso, que admitem isso, né? Então, isso é um problema, porque a pessoa pode ser induzida a achar que ela está sendo curada, quando, na verdade, apenas certos sintomas que estão sendo ali atacados, né? Então, uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, vai ficar ali mais relaxada, mais tranquila, enquanto é hipnotizada, mas o problema real da ansiedade dela não está sendo tratado. O efeito é efêmero, ou seja, é passageiro, vai durar pouco tempo e logo o problema vai voltar à tona. E aí essa pessoa vai ficar dependente da hipnose como se fosse uma droga, né? Recorrendo aí à hipnose e inclusive a auto-hipnose, né? Que é o que nós já vamos falar daqui a pouco, certo? Então isso é preocupante por si só, né? E mesmo os resultados efêmeros, os resultados passageiros,
não vem do hipnotismo em si, né, mas da pessoal influência que o terapeuta exerce em seu paciente. Inclusive, o pai lá da psicanálise, né, o Sigmund Freud, né, ele recorreu à hipnose em algum momento, mas logo ele abandonou, ele deixou para lá porque ele percebeu isso daí, que a hipnose criava uma dependência direta ali, uma dependência pessoal, né, do hipnotizador, né? Então ele deixou para lá a hipnose, ele viu que isso daí não iria realmente tratar os pacientes dele, né? Viu com preocupação, né, essa relação pessoal, essa dependência, né? Uma vez que a ciência procura o contrário, né? A ciência procura esse distanciamento entre o sujeito e o objeto, né? Então, o médico ele não pode se envolver, né, de forma pessoal com o seu paciente. Então, é mais um risco aí da hipnose. Esse terceiro ponto aqui me pareceu bem assustador, né? A hipnose pode agravar a esquizofrenia ou apressar o seu desenvolvimento. E como vão saber se uma pessoa tem assim, uma inclinação à esquizofrenia? Às vezes ali, depois que a hipnose, né, começou a ser aplicada a essa pessoa, que vai aflorar mesmo a esquizofrenia ou vai agravar esse quadro, e depois disso já é tarde, né? Então, é muito preocupante esse ponto aí, né? Porque a esquizofrenia é uma doença mental extremamente grave, né? A pessoa tem surtos, pode se tornar agressiva, né? E realmente é muito preocupante. Temos o caso também da auto-hipnose, né? Pessoas que aprendem técnicas aí para se auto-hipnotizarem, né? Devido a várias circunstâncias, algumas devido a problemas de insônia ou várias outras coisas, e a literatura aponta aí que é uma das formas mais perigosas de hipnotismo, né? E ocorre de uma ordem, né, que o hipnotizador deu ao paciente. Então, a sugestão, a chamada sugestão, né, do hipnotizador em relação ao paciente, pode perdurar, mesmo depois que eles não estão ali juntos, né, ali no consultório, enfim. E a auto-hipnose age como uma droga, né, tal como a morfina, né? Então, é uma droga poderosa ali para aliviar problemas ali que a pessoa tem, ela recorre a isso, né, achando que vai ter, então, um alívio imediato, mas gera uma dependência e os efeitos, as consequências da auto-hipnose não estão totalmente ainda esclarecidas, né, como da hipnose em si, né. Outra questão aí muito preocupante, muito séria, né? O hipnotizador ocupa o lugar predominante na mente do paciente. Então, o paciente concorda em entregar o controle da sua mente para o seu terapeuta ali, para o hipnotizador. E esse lugar passa a estar acima do lugar do cônjuge, ou até mesmo de Cristo, né? Então, vejam que situação, né? Você aceitar outra pessoa acima do seu cônjuge ou mesmo acima de Cristo, né? Obviamente que essa pessoa, então, na prática, se tornou um Deus na sua vida, né? A pessoa se torna ali um autômato, né? Uma espécie de um robô, apenas obedecendo, seguindo ali as ordens do hipnotizador, né? E vai tomar atitudes irracionais mesmo, atitudes irresponsáveis, né? Esse estreitamento do campo do consciente cria um problema ético, né? Porque a partir do momento que o hipnotizador assume o controle da mente da pessoa, quem garante que o hipnotizador não vai induzir a pessoa a cometer atos errados, né? Quem garante que esse hipnotizador será sempre bom, né? Terá sempre boas intenções? Quem garante isso, certo?
Aqueles que recorrem à hipnose para fins de anestesia em cirurgias, não tem explicação, porque nós temos medicamentos, né, que já vão produzir o efeito da anestesia, então a hipnose ela é dispensável, certo? Então temos um problema ético aí muito sério, muito grave, né? Outra questão, a sugestão pós-hipnótica, né? Como eu havia falado, e como o Roger Morneau mencionava lá no livro, né? Isso é atestado, né? Por vários estudos. Não se trata apenas ali de uma palavra de um sacerdote satanista, né? Isso realmente ocorre, né? Essa sugestão pós-hipnótica, esse controle que o hipnotizador exerce sobre a mente da pessoa que é hipnotizada, isso pode durar pelo resto da vida. Então, há pacientes que relatam casos de amnésia, né? Então, em algum momento lá acontece uma amnésia, uma amnésia, estão fora do seu controle, né? Realmente estão sendo controladas, né, pelo hipnotizador. Isso é muito assustador. Em alguns casos pode durar apenas um período, mas pode durar pelo resto da vida, sim, né? Então, isso aí é realmente muito preocupante. Há relatos de pessoas hipnotizadas que podem ser induzidas a cometer crimes, né? Na hipnose ali mais leve, o que acontece? A pessoa ainda preserva um pouco da sua capacidade de decisão, de escolha. Então, há relatos de pessoas que estão ali hipnotizadas de forma leve que vão resistir, que vão até recusar a ordem do hipnotizador, né? Casos de testes, né? Hipnotizadores que estavam, por exemplo, induzindo a pessoa a furtar alguma coisa. E falavam, não, pegue esse objeto, coloque no seu bolso, e a pessoa resistia. Não, eu não posso, isso é um crime, é um furto, né? Mas, nos casos profundos de hipnose, a pessoa não vai ter essa capacidade de decidir, né? Ela simplesmente será induzida a cometer o ato, e há registros disso, né? O autor do livro, Fernando Chaid, ele questionava um hipnotizador, né, sobre essas questões éticas todas aí, né? E ele falava, olha, se você induzir uma paciente sua, por exemplo, a se despir, a tirar a roupa, né, na sua frente. Aí ele falava, não, mas no caso de uma hipnose leve, quem sabe até uma hipnose de nível médio, a paciente jamais iria aceitar isso, né? Mas e a hipnose profunda? Aí não, aí, nesse caso aí, a pessoa hipnotizada está totalmente sob controle do seu hipnotizador, né? Então, é muito preocupante. Finalmente, né, a conclusão a qual nós chegamos, né, não é possível provar como e por que ocorrem certas mudanças excepcionais e misteriosas na mente e no corpo da pessoa durante o transe hipnótico, certo? É um campo ainda um tanto quanto nebuloso, né? Esse campo aí da hipnose. E pelo conhecimento que nós temos, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, pelos textos que nós já apresentamos aqui no estudo de hoje, nós sabemos que Satanás, né, ele se utiliza desse tratamento, entre aspas, né, para assumir o controle aí das mentes das pessoas, certo? Pode ser que na grande maioria, né, todos aqueles que estão aqui acompanhando esse estudo, que irão assistir no YouTube, talvez nunca aceitaram aí a ideia de passarem pela hipnose, né? Mas o fato de Ellen White ter escrito vários textos, não são apenas aqueles textos que eu citei, né? Existem outros textos. Pelo fato da hipnose estar nos planos de Satanás, como nós vimos ali no livro Viagem ao Sobrenatural, já merece, então, esse alerta, né? E sabermos que ela é muito sutil, né? Temos o coaching, temos aí várias estratégias que
tem pontos em comum aí com a hipnose. Então, que estejamos sempre sóbrios, sempre vigilantes, né? Como Pedro disse lá, né? Escreveu em 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrios. Vocês devem se lembrar, né, daquele momento lá que Jesus está na cruz e os soldados levaram até ele o fel, né? Aquilo ali servia para entorpecer a mente ali do condenado. Não foi um ato de maldade, era comum os soldados romanos fazerem isso, porque quando o condenado sentia sede, ele estava sofrendo muito, né? E eles então ofereciam o fel para que o condenado ficasse um tanto quanto entorpecido e sofresse menos, né, ali na cruz. Mas Cristo recusou porque a mente dele precisava estar totalmente limpa, né? Ele não podia permitir que a mente dele estivesse entorpecida por um minuto que fosse, porque Satanás poderia se aproveitar disso para assumir o controle da mente dele. Então, nós devemos rejeitar a hipnose, o coaching, assim como devemos rejeitar as drogas, né, o álcool, porque precisamos estar vigilantes, né? Um estudo que merece ser feito também nessa linha aí é a questão da gula, né? A pessoa que come demais, ela fica, de certo modo, dopada também, né? Ela perde ali o controle pleno da sua mente, né? Então, precisamos estar sóbrios, vigilantes, né? Porque o adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Né? Então, deixamos esse apelo, né, para que todos nós tenhamos esse esforço, né, limpar a nossa mente por completo, né, blindar as nossas mentes, os nossos corações de qualquer coisa que possa nos retirar 1 milímetro que seja do nosso ponto de sobriedade, né, de vigilância. Então é isso. Rafael, Oi, pois não. logo no início, quando você começou a falar sobre homicida, né, e outras coisas, aí ontem eu perdi uma colega, e eu queria que vocês orassem pela família da Manu. Essa moça, eu acho que tinha 32 anos, em 2017 nós trabalhamos juntos, ela era bibliotecária, e ontem ela se jogou do viaduto ali do Paul, estava em depressão, o namorado terminou com ela tinha expectativa de casar, já namoravam uns 5 anos, e infelizmente isso aconteceu, né, na família, ela se matou ontem, hoje veio sepultamento, não fui porque não conheço a família, ore para essa família, não conheço, mas Deus conhece, e o inimigo realmente está tomando a posse da mente do ser humano, e nós aqui, entre nós que criamos nossos filhos no caminho do Senhor, que é o meu caso, e mesmo assim o inimigo tem assim feito cada coisa para eu desistir, e eu não vou desistir. Essa noite, eu posso falar rapidinho, tive um sonho muito difícil. Acordei em prantos, que Deus possa ter misericórdia de mim, me alimente em oração, que Deus possa ter misericórdia do povo dele aqui na terra. É só isso. E ore muito pela família da Manu, ok? Manuela era o nome dela? Manuela. Manuela. Vamos orar, sim, pela família, né? É uma tragédia. Os suicídios, eles não são noticiados, né? Eles não são divulgados, a imprensa não dá cobertura a isso, né? Então, às vezes, a gente fica com, assim, uma impressão de que não é um problema tão grave como, na verdade, ele é. Ela era uma moça muito meiga, muito assim, tranquila, mas aconteceu tudo isso. Exatamente. Todos nós estamos sujeitos a depressão, a problemas aí, né, transtornos mentais, porque realmente nós vivemos num mundo de muita pressão, de muitos problemas, né, angústias. Então, é um alerta para todos nós, né, a nossa saúde mental
deve estar entre as nossas prioridades. Toda a saúde, né? Porque nós acreditamos no princípio holístico, né? Corpo, mente, espírito. Então, a confiança em Deus, os 8 remédios, né? Luz solar, exercício físico, temperança, ar puro, tudo isso, então, contribui, né, para a nossa saúde estar melhor e devemos, então, nos empenhar para que estejamos bem, né, nessa reta final, nessa crise final que o mundo há de enfrentar. Precisamos ter boa saúde para enfrentar os enganos de Satanás, né? Satanás é muito sutil. Então, ele, inclusive, vai simular a vinda de Cristo, né? Será um engano supremo, né? Então, é aquele engano que, se possível, irá enganar ali, irá ter como vítima os próprios escolhidos, né? Então, precisamos clamar a Deus a cada dia, né? Que a nossa mente esteja limpa, esteja no máximo ponto de equilíbrio possível, que Deus, então, tenha misericórdia de nós. Algum outro comentário, meus amigos? Alguma outra consideração? Muito bem, então, não havendo mais nenhum comentário, né? Vamos concluir com uma palavra de oração. Deixe-me apenas, então, aqui aproveitar, eu falei da palestra, né, Coaching Condenado. Só para reforçar, né, uma palestra muito importante. Basta você digitar lá, ó, Coaching Condenado, esse segundo vídeo aqui, tá? Luiz Guilherme, né, que apresenta. Interessante que ele vai a sites de coachings e ele vai mostrando a bibliografia, quais são os autores, quais são as referências desses indivíduos que utilizam-se dessas técnicas aí. Então, a partir dessas referências bibliográficas, né, veja, não é nenhuma especulação, nenhuma suposição, a partir dessas referências bibliográficas, ele vai traçando um panorama, vai mostrando as relações disso com o humanismo, exaltação do eu, né, espiritismo, até mesmo questões ligadas à hipnose, né? Então, vale a pena assistir essa palestra aqui, tá? Coaching Condenado, certo? Muito bem, vamos orar então. Eu vou pedir algum voluntário aí para fazer oração. Alguém gostaria de fazer uma oração, inclusive colocando a família da Manuela, né, perante o altar do Senhor, para que eles tenham paz, tenham o consolo nesse momento difícil. Nós perdemos nessa semana também o irmão Antônio, aqui na Igreja do Centro de Vitória, né? Pedir que quem for orar, então, que se lembre de incluir essas duas famílias, né? A família da Manuela, a família do irmão Antônio e todas as nossas famílias aí também. Alguém gostaria de fazer oração? Eu oro. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse sábado que o Senhor nos deu, pelo descanso, porque o Senhor tira o tempo para ficar conosco, e nós também tiramos tempo para ficar com o Senhor, para te adorar por tudo que tu és, por tudo que tu fazes em nossas vidas. Santo e amoroso Pai, nós te agradecemos pelo estudo que tivemos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha o controle das nossas mentes. Que o Senhor, de forma miraculosa, através do Santo Espírito, conduza a nossa mente para aquilo que é sagrado, para aquilo que vem de ti. Não permita, ó Deus, que nós desviemos os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, por influências mundanas. E se em algum momento de nossas vidas, ó Deus, nós permitimos que Satanás tivesse alcance à nossa mente, que o Senhor quebre isso, em nome do teu Filho amado Jesus, e retome o controle de nossas mentes, porque o nosso desejo é te servir e te adorar.
Pai, nesse momento nós queremos também te pedir que o seu Santo Espírito conforte o coração dessa família enlutada, da Manuela, e que o Senhor esteja também com a família do irmão Antônio, que faleceu essa semana também, confortando a cada um deles. Nós não sabemos os motivos da Manuela, nós não sabemos se ela estava ou não passando por depressão, né? Se estava, o Senhor sabe, ó Deus. E não cabe a nós julgarmos a atitude dela, mas sabermos que o Senhor é quem irá julgar e o Senhor pode confortar essa família, trazer esperança para eles, e é uma oportunidade que nós temos de falar do seu amor para essa família. Fica com Amém. cada um que está aqui nesse estudo, abençoando a cada um, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia procurarmos mais fazer a Tua vontade, santificarmos a nossa vida perante o Senhor, para nos prepararmos para esse encontro maravilhoso com o Senhor, que está muito próximo. Perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém.